que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Bem bonito. Sim, eu quero que o teu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Filhos queridos, hoje nós celebramos o batismo de Jesus. Sim, nós celebramos quando Jesus, já adulto, foi batizado. E eu quero lembrar esta imagem linda que podemos ter. O João Batista, o batizador, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, porque ele é batista, de batismo, aquele que batizava. João, aquele que batizava. Ele foi um homem muito íntegro, nos moldes do tempo. Ele tinha todas as características de ser o Messias. Vivia vestido com couro de camelo. A imagem que temos, um homem sem qualquer cuidado ou zelo, mas cabeludo, comia mel silvestre, um homem que vivia de profundo jejum, que falava com autoridade. Então começou-se a criar uma especulação: não será este o Messias? Era um homem diferente, asceta. Foi quando João Batista, é importante ver este aspecto. João Batista disse: não, eu não sou o Cristo Senhor. Um outro evangelista vai dizer que João mandou 2 dos seus discípulos até João, Jesus mandou, para perguntar: você é o Messias? Jesus respondeu: venham e vejam. Depois Jesus diz: vejam, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos são curados, as enfermidades são curadas. Diga a João. É impressionante porque são evangelhos diferentes. Hoje é o evangelho de Lucas, mas é sobre a identidade de João e a identidade de Jesus. E o princípio básico em João é que eu desapareça e o Cristo apareça em mim. Deveria ser a nossa meta de vida como cristãos. João desaparece para Jesus aparecer. É este movimento que nós vemos no dia de hoje. João batizava no Rio Jordão, o Messias também o faria lá. João disse: eu não sou o Messias, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele virá e vos batizará com o Espírito Santo, no fogo. Então veja, o batismo também da água e do fogo, o batismo completo. Não que tenha 2 batismos, existe um só batismo. O que nós pedimos é um reavivamento do batismo. Repito, não existe 2 batismos na igreja, existe um só. Quando a criança nasce, a igreja orienta que leve para ser batizado. E quando o padre diz: eu te batizo, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, colocando 3 vezes a água benta, que é por ablusão. Esse batismo
cria na pessoa, imprime caráter, ninguém tira, é batizado para sempre. Precisa de um novo batismo? Não. O que é preciso depois? Um reavivamento constante do batismo. Vamos usar uma outra imagem, também figurativa. É como que se houvesse um fogo em cima da lenha, um fogo que nunca se queima, arde, mas não consome a lenha. Às vezes, o fogo diminui por causa das cinzas. É como se sempre tivéssemos que soprar. O Espírito Santo. Então o fogo reacende. Deixa de existir? Não. Mas pode diminuir pela nossa distância, nosso não querer viver em comunidade, nosso não querer ouvir a palavra de Deus, nosso não querer ser discípulo do Senhor. É um só batismo, mas que precisa de reavivamento. Então esta é a primeira mensagem central de hoje. Olhar para o batismo de Jesus, que eu ainda não expliquei, para que nós sintamos o reavivar do nosso. Quem é batizado aqui? Diga eu sou batizado. Eu sou batizado. E preciso ter reavivado. E preciso ser reavivado. No meu batismo. No meu batismo. Filhos queridos, filhas amadas, aí tem um fato que João está batizando, o batizador, e Jesus chega, são primos, primo irmão, chega e entra na fila para ser batizado. Alguém pergunta: quais são os 3 pontos do batismo? Quais são as 3 eficácias? Catecismo da igreja. Vamos lá, não tenho preguiça de catequizar. Primeiro, filiação divina. Toda pessoa que é batizada, ela passa a ser filho, filha de Deus. Filiação divina. Segundo, remissão do pecado original. Segundo, remissão do pecado original. Vamos, gente, remissão do pecado original no singular, que não tem os pecados, como perdoai os pecados do mundo, não, o pecado do mundo. Remissão do pecado original. Segundo ponto do batismo. Uma criança, mas padre, para com isso. O senhor me dizer que aquele anjinho que a gente vê, aquela criança linda, 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 tem pecado? Tem. Não um pecado pessoal, não de livre arbítrio, é um pecado que vem a partir do pecado dos nossos pais, que carregamos. O que é esse pecado? Uma tendência para o mal, direcionar-se ao mal. Gente, isso é muito sério. Nós temos isso. Naturalmente, a nossa natureza enfraquecida, a nossa natureza humana picada pela cobra, pela serpente, a nossa natureza humana envenenada por Satanás, tende ao mal. O pecado original é isso. E o batismo tira o pecado original, a mancha do pecado, como era explicado na catequese. E terceiro, pertença à igreja de Jesus Cristo. Terceiro, Pertença à igreja de Jesus Cristo. agora então, se alguém perguntar por que batizar, você sabe. Então, não, tanto faz como fez batizar. Não, senhor. Tem 3 coisas. Se batiza como criança, porque você quer oferecer desde pequeno o melhor para seu filho. O pai, a mãe, oferece, se puder, o melhor berço, melhor roupa, melhor comida. Não é isso? É ou não é? Também na vida espiritual.
Mas se você fosse um pouquinho comigo, tivesse o microfone, iria me perguntar: mas espera, Jesus não precisava ser batizado, de fato. Por quê? Se o primeiro é filiação divina, Jesus já era filho de Deus antes, e não a partir do batismo. Se o segundo é remissão do pecado original, Jesus não tem pecado original, porque nasceu imaculada, virgem imaculada, sem pecado original. Terceiro, se é pertence à igreja, a igreja é Cristo. Então por que ele foi batizado se não precisava? Para se cumprir a lei, para inaugurar o batismo cristão, para ser o primeiro daqueles que viriam depois ser batizados. Entenderam? Ele não precisava do batismo, mas ele inaugurou o batismo ao ser batizado. São pontos importantes da nossa fé. Nós católicos temos que saber. Está vendo, padre? Ele foi batizado adulto, por isso que está certo batizar adulto. Sim, foi batizado adulto, mas a igreja, se você lembrar, Atos dos Apóstolos, Pedro batizou toda a família de Cornélio, desde adultos a crianças. Então vem dos Atos dos Apóstolos o hábito, o costume, o modus operandi de batizarem quando criança. Então digo-lhes: batizem os filhos. Avós, lutem para os seus filhos, netos serem batizados. E já expliquei por 3 razões claríssimas. Na hora em que Jesus foi batizado, o céu se abriu e se ouviu uma voz, uma teofania. Teo, Deus, fania, manifestação de Deus, tal como uma pomba, o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é pomba, tal, parecido com, por isso está muito bem representado sempre como pomba. Ou pode ser como água, como fogo, tem vários sentidos, imagem do Espírito, mas aqui, tal como pomba, como está lá no nosso pináculo do santuário. Este é o meu filho amado, escutai-o. Este é o meu filho bem amado, em ti ponho o meu bem-querer. Filho, filha, só vai acontecer isso de novo na transfiguração. E só vai acontecer isso de novo plenamente na ressurreição. O Filho amado plenamente manifestado é na ressurreição, com 2 episódios de pré-anunciação: no batismo, na transfiguração e na ressurreição. Filhos e filhas, o mundo está precisando de batizados comprometidos. Repito, o mundo hoje não está querendo de falatório religioso, não está querendo de mais religião, não é trazer mais religião para o mundo que vai resolver o problema do mundo. Quando o homem se tornar mais espiritual, quando o ser humano se tornar mais santificado em Deus, então sim, em Jesus Cristo, Ele, único Salvador, o mundo pode mudar. Nós estamos precisando que quem foi batizado em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, viva o seu batismo. Viva o seu batismo no comércio. Que o comércio seja um lugar não de roubalheira, sim, de ganhos, mas honestamente. Nós precisamos de cristãos que vivam o seu batismo nas escolas, professores, professoras,
nas faculdades, professoras, onde está um antro, um lugar de ateísmo puro. Nós precisamos de cristãos que não tenham receio e, pelo contrário, sejam presença no mundo da política, e não usar o ser católico ou ser o evangélico só para as eleições, mas que aqueles que são católicos e foram eleitos deem exemplo como cristão na vida pública. Nós estamos precisando de cristãos que sejam luz no mundo, porque as trevas é densa, as trevas é grande. Ilumina-nos, Senhor. Amém.